Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. Estamos aqui para mais um vídeo de sugestões. Sim, mais uma listinha de quadrinhos que não são publicados no Brasil. E eu acho que essas publicações fariam sentido, ou pelo menos eu gostaria bastante que elas existissem, tá bom? Então já deixa seu gostei, inscreve-se neste canal, ativa o sininho para não esquecer, ou melhor, não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e, quem sabe, né? A Panini veja, alguém da Panini veja esse vídeo e publique algum destes quadrinhos, alguns destes ônibus, especificamente só Marvel, só DC, tá? Não publiquei, ou melhor, não listei mais nada além de Marvel e DC. Enfim, comenta aí o que você acha e já vamos pro primeiro, que é Flashpoint Omnibus. Este ônibus do Flashpoint, ele tem a intenção de publicar não só o Flashpoint, a minissérie principal, como toda a saga, todos os tie-ins de Flashpoint. Então, uma coisa que as pessoas reclamam geralmente quando o Flashpoint, o ponto de ignição, ele é republicado, né? Já foi republicado algumas vezes aqui no Brasil, é porque você não tem todo esse escopo. E com esses tie-ins, né? Então você vai ver a história do Batman no Flashpoint, Lanterna Verde no Flashpoint, Mulher Maravilha dessa nova realidade do Flashpoint. Tudo isso você vai ver de uma forma mais ampla. Então eu acho sim que é uma boa pedida, apesar de que é um ônibus bem extenso, tá? 1.512 páginas, seria o maior ônibus publicado no Brasil. Acho que o maior é o do Batman de Floating Sale, se eu não me engano, que é inclusive o que eu tenho, o único ônibus que eu tenho aqui na minha coleção, tá? O seguinte que eu acho bem interessante é Universo DC por Steve Ditko. Dispensa apresentações, criador do Homem-Aranha junto com Stan Lee. E depois que ele saiu da Marvel, depois que teve toda aquela treta, ele resolveu migrar para DC Comics e publicou histórias para, enfim, personagens menores, muitas histórias de mistério e tal, mas ele publicou, por exemplo, Os Novos Deuses, publicou Superman, tem várias histórias aqui que são bem interessantes e eu acho que está faltando mais publicações do Steve Ditko no Brasil, tá? Um ônibus de 1.264 páginas, Universo DC por Steve Ditko. E aí, falando de Universo DC para um autor que é mais conhecido na Marvel, Universo DC por Stan Lee, sim. Para quem não sabe, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o Stan Lee publicou, escreveu algumas histórias para a DC, reimaginando, fazendo uma espécie de universo absoluto da cabeça dele lá naquela época. E aí ele escreveu uma nova versão do Superman, uma nova versão do Batman, uma nova versão do Lanterna Verde. Então, por exemplo, o Batman, ele realmente ele se transforma no morcego. O Lanterna Verde, ele é feito de energia pura. O Superman, ele é, na verdade, um soldado de Krypton. Ele não era nenhuma pessoa importante da realeza, como é o Kal-El, né? Tem a Mulher Maravilha, o Flash. Então, você tem toda essa reimaginação desses personagens e com ilustrações de grandes artistas, Dave Gibbons, John Cassaday, Jim Lee, Joe Kubert, muita gente boa. Sandman também ele fez, Liga da Justiça. Então eu tenho muita curiosidade. Eu não sei se é bom, tá? Tem gente que disse, inclusive, que nem é tão bom assim. Mas só foi publicado uma vez no Brasil, nem tudo foi publicado. Então teria muito material inédito. E esse daí já é menor, tá? 726 páginas. E eu gostaria de conhecer esse universo DC do Stan Lee. E aí, vamos aqui para um que fica um adendo, tá? Eu sei que esse ônibus não seria publicado agora no Brasil. Teria que esperar pelo menos mais uns 5 anos para ele ser publicado, eu acho, tá? Com o amadurecimento do mercado e tal, e também com histórias que foram publicadas recentemente. Estou falando do Batman Golden Age, volume 1, tá? São 10 volumes ao todo, então eu acho difícil publicar uma série de 10 volumes em ônibus. Ser algo pesado mesmo pro bolso, né? Mas ainda assim, são essas histórias clássicas, clássicas mesmo, bem antigas do Batman, as primeiras, todo o período da Era de Ouro, essa proposta dessa coleção de ônibus. E o início disso já foi publicado recentemente nesse DC de Ouro Batman, né? Ou melhor, vai ser em setembro.
Esse é o formato que não me agrada tanto, o DC de ouro, porque eu gostaria mesmo de ler tudo, sabe? E, enfim, nesse formato mais luxuoso, com menos histórias, é o que hoje é mais ideal, de fato, para ser publicado, mas ainda assim fica o desejo de Batman Golden Age vindo para o Brasil. Já tem um aqui do Batman que, olha, tem que ser publicado, tá? Panini tem que publicar em algum momento. Esse já é bem mais fácil, que é o Batman do Grant Morrison. Toda a fase do Grant Morrison que foi publicada no Brasil é mensal, foi parte na coleção Eagle Moss, foi publicado inteiro ou quase inteiro em encadernados capa dura também, mas tudo isso está esgotado faz um bom tempo. Então eu acho que a Panini tem que trazer o Batman do Grant Morrison, que reúne aquela série Batman e Robin, todo o período dele em Corporação Batman, a revista principal do Batman, tudo aquilo que o Grant Morrison fez pro personagem, pro Cavaleiro das Trevas, no começo dos anos 2000, que é uma fase aclamadíssima, uma fase muito comentada. Ame ou Odeie é uma fase muito influente pro personagem, tá? Que resgata conceitos da Era de Prata, tudo mais. Então, Batman por Grant Morrison, eu gostaria bastante de ver aqui. Como eu disse, são 3 volumes, cada um com 600 e tantas páginas, então são ônibus menores, inclusive. Então, se trouxesse aqui para o Brasil, eu com certeza compraria. E tem um que, assim, também tem 680 páginas, este daqui. E olha, Panini tem que trazer, e eu acho que é até um bom momento para trazer, tá? Nos próximos meses, que é o Quarto Mundo por John Byrne. Por que eu digo nos próximos meses? Porque, se eu não me engano, nesse segundo volume da edição absoluta do Quarto Mundo original, do Jack Kirby, é o último, tá? Se eu não me engano. Se não for, tem mais um, e é isso. Então você já vai ter a publicação do Quarto Mundo original recentemente, e agora você vai pro que o John Byrne fez nos anos 90, resgatando esses personagens e meio que dando continuidade àquela história que ficou sem fim, tá? Ficou meio deixada de lado com o tempo e dando continuidade a todo esse universo criado pelo grande Jack Kirby. E a gente sabe que no Brasil tem a igreja John Byrne, né? Então tudo que é publicado do John Byrne faz sucesso, vende bastante, é comentado, é comprado. Então, Quarto Mundo por John Byrne é bem interessante também. Agora tem um, não para encerrar a DC, mas ainda na DC, que é o Antes de Watchmen, tá? Omnibus. Isso aqui são minisséries com os personagens de Watchmen que serve como um prelúdio para o Watchmen original. Então você tem a minissérie do Quarteto Fantástico, do Dr. Manhattan, tem minissérie dos Minutemen, do Night Owl, Coruja e tal, da Silk Spectre, enfim, toda essa questão antes de Watchmen. É literalmente o nome, né? Então, 1064 páginas. Foi publicadas minisséries em Lombada Canoa. Depois teve encadernados em capa dura, com cada um com 2 minisséries, né, de 2 personagens. Mas isso já faz tempo, já está esgotado. Então, eu acho que o Antes de Watchmen Omnibus é uma boa. Talvez não agora, mas em algum momento, só para deixar registrado, Antes de Watchmen, seria interessante, tá? E agora tem um que eu sei que é difícil, talvez seja impossível, mas eu tenho que falar. DC versus Marvel Omnibus e não só isso, como DC versus Marvel, o Omnibus da Era Amálgama, tá? Então, o DC versus Marvel, esse primeiro, é um Omnibus que os dois saíram lá fora, e esse primeiro são todos os confrontos de Marvel, personagens de Marvel contra a DC. Então tem o primeiro, que foi Superman contra Homem-Aranha. Tem Quarteto Fantástico contra Superman também. Tem Batman versus Hulk. Tem aquele dos X-Men contra... Acho que era X-Men contra a Liga. Vingadores versus a Liga da Justiça. Enfim, todos esses encontros tá aqui nesse ônibus. E algo que eu sei é difícil, porque as duas editoras... enfim, são editoras rivais, né? São duas editoras diferentes. Mas eles publicaram isso nos Estados Unidos, tá? Tem toda uma questão contratual que talvez seja difícil, mas custa nada a Panini tentar, sabe? Tentar trazer isso para o Brasil, já que é a editora que publica as duas. Então,
Eu acho que já é algo a mais. E tem um amálgama que, enfim, foi aquele período em que você tinha um crossover, não só o crossover, como um, um amálgama, sabe? Uma fusão. Então, tipo, tinha a revista do Wolverine Batman, fusão do Wolverine com Batman. Isso deve ser horrível, tá? Mas muito interessante. E eu gostaria muito que fosse trazido para o Brasil, sabe? Tem muita gente que pede isso e que venderia, com certeza venderia. Doutor Estranho Omnibus. Eu não sei se isso aqui venderia, mas eu quero muito ler essa fase do Steve Ditko, tá? Com Stan Lee. Eu inclusive, comentei no vídeo para Epic Collections, que também seriam 2 volumes só, né? Ou Omnibus ou Epic Collection, qualquer um, tanto faz para mim. E comentei naquele vídeo também para trazer a Epic Modern Era do Demolidor, do Brian Michael Bendis, que também pode ser no formato Omnibus, fase que está esgotada, saiu só naquela Marvel Deluxe pela última vez. Já faz tempo, está esgotado, então para mim tem que trazer também o Demolidor do Bendis, do Alex Maleev. Então, gente, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você acha da lista que eu trouxe, que outros ônibus vocês trariam para o Brasil. Tem vários que eu deixei de fora, tá? Tem vários que, assim, é claro que eu talvez não compraria tudo mais por uma insuficiência mesmo, uma incapacidade mesmo, mas todos esses eu acho muito interessantes, tá? Então comenta aí o que você achou e até a próxima. Tchau!